um só, eterno sobre a cabeça do homem. Estás por segundo diante dele. Não existem partidos e multidões e corporativos que possam e que queiram se sobrepor ao teu livre juízo. É importante tratar a palavra juízo na dimensão do tanto quanto alguém é apto para observar tudo que lhe circunda e através dos referenciais disponíveis, que são inumeráveis, ele saiba quem é ele diante do universo. Falei um pouco a respeito da importância da palavra e retornarei a falar da importância da palavra, porque a palavra é aquela que expressa os sentimentos do homem, os mais profundos, na sua pureza, essência, de um amor que lhe é colocado na imagem da mãe em relação ao seu filho no seio, logo após o parto. Esse momento é um momento que ela está santificada. Assim, compreendendo, essa imagem é uma imagem de caráter eterno. Se vou para o campo do pensamento geral, acadêmico, falamos uns dias atrás a respeito da semiótica. E da semiótica vincula outra questão que está vinculada, nada inseparável no universo, a palavra linguística. Sabem que a palavra semiótica parte de pensamentos de alguém que começa a tratar, dar nomes às palavras que ele mesmo cria, ou dar significados, por extensão, de um significado que antes existia de maneira não considerada. Ou seja, uma criação nova do que significa uma palavra determinada, como a palavra semiótica. No campo da linguística, vieram os homens se preocupar como é que o homem chegou a essa organização que ele vai tratar de expressar de maneira cada vez mais hábil, mais intelectualizada e que vai determinar aqueles grandes escritores que se destacam do campo geral, daqueles que escrevem muito mal, segundo os padrões que são desenvolvidos através dos pensadores em expor as suas ideias, de expor histórias de uma maneira hábil, sintética, organizada, graciosa e que traz, de fato, um sabor de beleza. Assim, o que é fundamental é a palavra de Moisés. Retorno, já falei disso anteriormente. Ou seja, por fundamento e princípio. É o Espírito. É a palavra Espírito do declarante. É fundamento e princípio de toda a criação. De céus e terra. Deus, céus e terra. E tudo que possamos, na observação e no pensar do imaginário, buscar mais conteúdos íntimos que não estão expostos ao observador comum. Mas é importante compreender, nessas questões que estamos falando, que existem necessidades fundamentais. As necessidades fundamentais se relacionam àquilo que é próprio do corpo
e aquilo que é próprio da minha natureza e da tua, como humano. E nesse sentido, não podemos negar a necessidade de comer, de beber e de vestir. Quando entra na questão de comer, beber e vestir, a comida, a bebida e o vestir está também por referenciais de louvores próprios, expostos numa figura como a do Pacheco. Ou seja, ele se julga exponencial. Ele é um moço alto, jovem, está ficando com o cabelo grisalho já do lado. O cabelo está inteiro grisalho. E nesse particular ele tem um julgamento próprio dele que não confere com aquilo que Deus, que aquele de fora, a observar seus atos, suas ações, o trato das questões fundamentais da nação, observa, não tem valor nenhum. Então veja, o valor dele é um valor teórico que ele tem de si mesmo. Aqui que eu sou contra da linguística, semiótica, é tudo vinculado, e também a palavra de Moisés. Vamos unificar. Vai entender aqueles que tratam da linguística de que trataram uma palavrinha chamada significante. E outra palavra chamada significado. Um lado de lá, semiótico, do lado de cá, tem a palavra signo, sinal, tipo. Algo que traz a imagem daquilo que, sintetizado, te conduz a ter a memória daquela chamada símbolo ou marca, o que seja. Do Banco do Brasil, é uma coisinha alternada. Não precisa você manter na memória uma série de expressões, de palavras e textos para dizer que é do Banco do Brasil. Assim como fala do outro logotipo qualquer, prontamente lhe salta a memória. E com essa memória traz uma série de considerações. E vou pensar agora aqui, como, por exemplo, a camisa de um clube, de um Atlético Paranaense, ou do Flamengo, ou o que seja, ou de um Barcelona, prontamente, traz com ele toda a imagem das grandes glórias desses clubes. E também da glória e por tempo efêmero, as torcidas participaram, como se estivessem eles dentro do campo, lutando pela mesma bola. Então, veja o que é o significante e o que é o significado. Então, o significante é tudo aquilo que agora está manifesto e que alguém possa dar um significado. Se eu pego do significante de caráter eterno, eu direi, tudo que está na criação universal, originalmente, são por significantes e estão em caráter eterno. Ou seja, terão naquela multiformes uma exposição de sinais que me vão trazer a memória da vida. Assim, estando eu imerso nelas, eu vivo. Não sei se ficou claro. A síntese é nada separa do homem. Assim considerando, se eu trato, aqui estou tratando, os meus amigos que estão ouvindo, têm toda a condição de acolher o que vos digo, mas compreendamos também que a história dos homens, independente dos tempos, independente do ambiente, ou seja, do ambiente teatral, onde se realizam, ou se realizaram e realizarão, e são os mesmos homens, com as mesmas necessidades de comer, beber e vestir. Nessa palavra é interessante, porque vocês conhecem a história de José.
O José é um jovem que é vendido pelos irmãos. E, no fundo, está agora numa prisão do Egito. O Egito é a expressão do Estado, naquela ocasião, com todas as suas formas, que também são comuns hoje, o chamado Estado do Barroso e do Moraes. Sucede que, na prisão onde Moisés foi colocado, por uma questão de um falso testemunho, tem um homem chamado que era um padeiro do faraó, e um outro que era um copeiro do faraó. E os dois estavam condenados. Como embora condenados, apenas aguardavam uma espécie de uma declaração final, em que poderiam, que a tendência era de serem mortos. Mas existe, alguém sonha, ou eles sonham, e requerem perguntas de José, sabendo que ele tinha revelações que procediam do alto. E o José, então,